Olá, muito boa tarde para você. Chega mais, isso mesmo, está começando mais um Entre Família na TV Novo Tempo, aquele tema especial feito para você com muito carinho e é claro que a gente tem o maior respeito que está aí no seu coração, na sua telinha, no seu tablet, no seu computador, mas juntos, Entre Família. Suza, boa tarde. Buenas tardes. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um programa? Bora para mais um programa, falar de um tema muito interessante que, inclusive, Cris, estou vivenciando esse momento. Tô vendo, eu pensei assim, gente, um tema, ela combinou para vacinar Foi Otto foi pura coincidência. junto e tal. E o Otto, inclusive, no programa de vacinas está conosco. Por quê? Porque tá com dodói na perninha ali, mas tá bem. Hoje é o dia de consulta, hoje é o dia de entender um pouquinho desse mundo, né, específico e o quanto a gente ganha, né, por ter essas vacinas, por ter essa questão da rede pública, os benefícios que tem. Porque a gente não mede, sabe, aquele negócio que vem de graça, a pessoa não valoriza, sabe? E o quanto isso é importante. A gente tem até uma médica para validar tudo que a gente vai falar hoje. Hoje nós temos a nossa super parceira, a doutora Ludmila Rachid, vai explicar sobre esse universo das vacinas. E assim, não é um processo fácil você levar sua criança, tem um pós, tanto é que eu trouxe o Otto pro trabalho, ele literalmente está aqui, tá bem ali na minha frente brincando de Lego, andando num carrinho, porque não consegue mexer a perna há 2 dias sem andar, mas a importância que é, e que curioso, Cris, porque a gente tem uns dados aqui, e eu lembro de discutir isso lá em 2015, 2016, quando começou a cair o número de pais que levavam seus filhos para vacinar. Quem é das antigas lembra, não sei se você também lembra, a gente tinha um programa de debate, o Redação Novo Tempo. Lembro. Juntava eu lembro de vocês de 2 momentos, desse programa que eu vi e do Revista. Inclusive você estava gravidinha com o leite ali, de algumas questões. Ninguém sonhava em se conhecer na época, mas tudo certo. Né? Que coisa, né? E aí eu lembro que teve uma pauta já mostrando os números caindo, a gente teve até uma especialista nesse assunto, e começaram-se esse levante de pais que eram contra a vacina. Nem era pela dor do filho, por outras questões. E de lá para cá os números caíram. A gente tem dados aqui de algumas vacinas, por exemplo, que aproximadamente 60% das crianças brasileiras foram vacinadas. Esse é um dado recente de 2021. E agora, para você garantir imunidade, que a sociedade fique 90, ótima... 95%. Exatamente. Então, assim, a gente vê esses números caindo vertiginosamente. Eu vou perguntar para a doutora depois, já vem caindo, né? Mas será que a pandemia fez com que... né? O pessoal meio que ficou em casa, perdeu algum calendário ou outro e tal, né? E aí acabou caindo. Então, entender um pouquinho até do contexto, mas assim, continua tendo sarampo, né? Continua tendo cachumba, continua tendo. Tipo, não erradicou. Tipo, teve, mas assim, a vacina é para continuar, porque nascem mais pessoas, outras pessoas têm que ser vacinadas. E eu sou do tempo que tinha aquela marquinha no braço, que você ia pegar aquelas pistolinhas. Você entrava do interior de Camaquã para ir para a capital, para Porto Alegre, aquele comboio, né? Aquelas pessoas, as crianças, tudo ali com os pais. Né? Vacinando gado. Aquele tempo, né? Velho, eu tenho a marquinha no braço aqui. Mas olha só, a gente vai para um breve intervalo. Antes de ir para o intervalo... Tem um beijo para mandar. Tem um beijo para mandar de um telespectador muito querido. Ele nos assiste todos os dias. E aí a minha amiga disse que ele é nosso fã, mas ela disse que ele é muito meu fã. Então eu quero mandar um beijo aqui pro Wagner, de Arthur Nogueira, São Paulo. Ele é o irmão da Vivi e tá nos assistindo. Wagner, um beijo. Muito obrigada pela sua participação e a sua audiência todos os dias, viu? É com muito carinho que a gente recebe você aqui e entra também aí na sua casa. Wagner, aquele abraço. Não sai daí porque a gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar sobre vacinação infantil, mostrar a importância desse assunto, a importância de vacinar os nossos filhos. E a gente quer saber de você aí de casa. Você vacina regularmente e cuida da vacinação do seu filho? Manda aqui pra gente nos comentários, o WhatsApp está aberto. Eu sei que a vida é corrida. Por exemplo, eu já vou até confessar aqui. Essa vacina é de 4 anos, o Otto está com 4 e 4 meses. Então veio férias, aquele bolo, aquela coisa. E aí eu, meu Deus, a vacina. E aí quando eu lembrei, corri e levei. Mas é que às vezes a gente, no meio do... A gente espera o melhor momento. Eu não sei como que está aquela carteirinha, né? Que tem aquelas questões que... Talvez a gente podia até falar com a doutora, o que facilita? Vamos colocar essa carteirinha aí... Em algum lugar, né? Colocar algum despertador dentro do nosso calendário e tal, né? Mas já eu quero falar para você, um pai medroso. As primeiras vacinas do Davi... Esses caras que se acham os másculos, grandes e tal. Davi nasceu e assim, eu tenho que vacinar isso o quê? Ninguém vai furar meu filho, não. Não falei nisso.
Levei ela, olha o macho, levei ela até a porta do posto, fiquei na esquina chorando. Mas você nem entrou lá, então... Não, covardia me bateu, né? Mas depois a vida te dá uma volta, tive que levar depois, a Silvia doente na época, o Davi teve que levar algumas injeções, né? E você que tinha Aí eu que levar. tive que ficar 2 semanas com ele. Aí foi bom para aprender também, ter esse contexto, porque a gente está ali para vencer algumas barreiras e ver, tá tudo bem, abracei ele, confortei, para ele ter essas lembranças. Mas esse é um medo pessoal seu? Esse é um medo pessoal seu? É um medo pessoal meu. Você também não gosta de vacina? É agulha, né? Agulha. Mas o Davi agora, depois de uma mãe com esse contexto, o Davi vai tirar sangue sorrindo, dá o braço. Olha, o Davi ressignificou os traumas do pai. E ele me ajudou. E quando eu vou tirar sangue, ele disse, papai, fique tranquilo, tá tudo tranquilo, deu o braço. Esse menino é uma benção. Então deu tudo certo. Olha só, tá aqui o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e participar com a gente aqui no WhatsApp, ou então, né, o DDD é o 12983150249. Conta pra gente se você costuma levar para vacinar e se você acredita também nas vacinas. O que você pensa sobre isso, tá bom? Muito bem, bora à nossa Sala da Verdade. Estamos aqui com a nossa doutora. Hoje é dia da ficha dourada, não é todo mundo que tem direito, né? Tem uma especialista, tá lá. E hoje, de forma gratuita, no sofá de muita gente. E a gente fala de um tema muito espetacular. Quem está conosco, Suzane? É com muito carinho que mais uma vez a gente recebe ela, que é pediatra geral e endocrinologista pediatra, e que se formou pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ludmila Rachid. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Boa tarde para vocês em casa. Vamos conversar um pouco desse assunto muito importante, né, que não pode esquecer de vacinar as crianças. Doutora, entendendo a nossa sociedade, esses dias a gente estava conversando sobre a expectativa de vida das pessoas, né? Aí, olhando, olha, a expectativa de vida foi muito mais baixa. Hoje a gente tem até uma quarta idade, né, além da terceira, justamente pela questão de saneamento básico. E aí você pode pesquisar onde você quiser, entraram-se as vacinas, né? Porque tem tanta coisa que hoje a gente acha que é normal, mas há tempos atrás não existia. Como é que funciona o processo das vacinas para a gente poder dar o conceito de vacina para o pessoal de casa? Bom, vamos lá. Essas picadinhas, que nem sempre são picadinhas, né? Pode ser também na forma de gotinha. O que elas representam, né? Elas são substâncias que a gente põe no corpo, ou com o vírus, né, atenuado, a bactéria bem enfraquecida, né, ou então com ela morta, ou com algum fragmento daquele vírus, daquela bactéria, para estimular o nosso corpo a produzir os nossos soldados de defesa, vamos assim, para treinar nosso batalhão de defesa. Por quê? Porque eles têm contato com esse vírus ou com essa bactéria bem enfraquecido, mas eles já sabem como eles vão se defender. Então, é como se fosse você criar a linha de frente, né, para quando ele tiver um novo contato, ou com esse vírus, ou com essa bactéria, para já saber como vai se defender. É um treinamento de soldado que a gente fala, né? Assim, é treinar o seu exército de defesa, né? Treinar o exército de defesa dos seus filhos. Então, por isso, né, que é tão importante, porque você prepara o seu organismo para defender sobre as formas graves de doenças e até mesmo contra algumas doenças. Então, tá aí a importância da vacinação. Doutora Ludmila, por que alguns pais eles têm receio de vacinar os seus filhos? A gente falou aqui no começo do programa, só para você ir de casa reforçar mais uma vez, né? Por exemplo, tem aqui acho que a hepatite B, o tétano, a difteria e coqueluche, teve uma baixa de 40%, né? Há um registro aqui de 2021 que apenas 60% é um número baixo pelo tanto que a gente já avançou, né, nesse assunto de vacina. Então, 60% das crianças, por exemplo, em 2021, que foram vacinadas. Por que está aumentando esse receio dos pais, uma vez que isso já estava bem consolidado, né? A gente já teve registro de quase 100% de vacinação e aí, de repente, a gente teve um retrocesso. Exatamente. Por que isso aconteceu? Porque, né, o que a gente acredita em acontecido? Pela assim, várias notícias, né, sobre fake news mesmo, a gente fala notícias falsas a respeito das vacinas, né? Falando, por exemplo, que vacina causa autismo, que vacina pode dar atraso do desenvolvimento, tantas coisas, né, que falaram sobre as vacinas de uma forma geral que os pais ficaram receosos. Então já tinham alguns pais que tinham medo, né, da picada, tinham medo aí dos efeitos colaterais das vacinas, da febrinha que dá depois, da criança ficar mais amuada, eles já tinham todo esse medo e juntou aí com essas notícias que não são verdadeiras e falou assim, eu acho melhor não vacinar nesse momento, até ter uma estabilização melhor do quadro.
Só que essas vacinas foram muito estudadas, né? Então, foram muito disseminadas, assim, o conhecimento de como essas vacinas são efetivas. Mas tem esse medo. E outra coisa que eu acredito também é porque mudou um pouco o horário de trabalho dos pais. E, infelizmente, o posto de saúde... Agora eu vou fazer uma defesa dos pais também, né? Que a gente tem as questões, né? Que a gente fala que os pais estão com medo, tudo mais. Também tem pai, e isso é uma reclamação no meu consultório, os pais às vezes reclamam. Mas, doutora, eu vou levar meu filho no posto, mas o posto só funciona das 7 às 5. É justo o horário que eu trabalho. E não confio em ninguém para levar meu filho no posto. E agora, né? Como que eu faço? Então, até essas campanhas de final de semana, tudo, e tem alguns postos de saúde que abrem, né, por 12 horas, exatamente para pegar essa população que trabalha, né, no horário comercial, que às vezes não tem alguém disponível para levar o filho para tomar a vacina. Legal. Então, olha, a construção também dos dados, né, mostrando que existe aí uma dorzinha para ser atendida nessa questão do horário, né? Questão governamental, aqui a gente não está falando de bandeira, está falando de atendimento ao público. Mas, doutora, e por que, né, os efeitos colaterais? Assim, o que está acontecendo no corpo que ele está aprendendo dessa forma? Que reação positiva, às vezes, é um pouquinho complicado, mas a gente vê só com maus olhos essa questão da reação. E, na verdade, tem gente que fala, se tudo der certo, né, você vai ter uma reação, porque o teu corpo parece que está funcionando direito. O que está acontecendo com a reação das vacinas? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Se a criança não teve reação vacinal, pode ficar tranquilo que a vacina pegou. Tem muitos pais que adoecem. Doutora, não teve febre, não doeu, não aconteceu nada. E aí, será que era vacina mesmo que aplicaram? O que aconteceu? O sistema imunológico varia de pessoa para pessoa, né? O sistema de defesa da pessoa, né? Você fala que esse batalhão de frente para combater essas infecções varia de pessoas para pessoas. Tira só o ladinho do microfone aqui, o cabelinho. Pronto. Isso. Varia de pessoas para pessoas. Então, o que acontece? Tem algumas crianças, né, que acabam tendo uma reação maior. Na hora de formar esses soldados de defesa, né, na hora de fazer esse treinamento do batalhão, elas sofrem um pouquinho. Elas têm como se fosse a forma bem leve, assim, que é um quadro de febre, uma reação, né, no local da picada, fica um pouquinho avermelhada a região, tudo, mas é tudo passageiro. Geralmente, né, como é um treinamento do batalhão, vai durar por quê? 24, 48 horas, até 72 horas em alguns casos. Então, a gente fala assim, mãe, pode ter reação? Pode ter reação, né, vacinal. Ela vai ser passageira, é o corpo aí reagindo, fazendo a defesa, fazendo o treinamento do batalhão, e fique tranquila. Olha, muito legal esses esclarecimentos, porque até a vacina passada eu não sabia sobre as 72 horas. Eu achava que era só ali naquele período, meio que de 24 horas, um dia depois no máximo. E eu lembro que o Otto tomou uma e ele ficou os 3 dias. E toda vacina ele sente muito, né? E aí eu fiquei muito apreensiva e daí fui no médico e ele disse sobre essas 72 horas. Porque eu pensei, alguma coisa está errado, né? Passou ali das 24. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com esses efeitos colaterais, se medicação ou não? Porque tem gente que fala, olha, tem lugar que você vai e fala, dá um remédio para dor antes e um antitérmico antes. Aí depois você vai em outro lugar e fala, não dá nada antes, deixa o corpo reagir porque o antitérmico ele camufla. Só dá depois de tantas horas não sei o quê. Qual é a sua indicação sobre o que fazer com a criança com febre e com dor? Tem algumas vacinas que elas têm indicação em bula para que pode, né, usar o antitérmico, né, um remedinho para febre, para dor, antes de ser aplicada a vacina. Só que vamos lá, não tem aquela turma que não tem reação vacinal? Então, tem as crianças que acabam que não sentem nada? Você vai dar um remédio, sendo que você nem sabe se seu filho vai ter alguma coisa? Então, se é uma criança que tem muita reação vacinal, a gente pode, né, orientar para você, olha, observa, né, pode fazer antitérmico, não tem problema em usar remédio para febre pós-vacina. Tá? Então, isso, ainda mais se a criança está incomodada, que eu falo que é remédio para febre, a criança está incomodada, né? tá triste, não quer comer direito, porque tá, né? Ali o corpo está querendo produzir lá, está treinando o batalhão. Então, pode dar o antitérmico, não tem problema. Né? Porque tem uma linha que fala, se você ficar dando antitérmico, se você ficar dando remédio, você diminui a eficácia da vacina. Isso. Não, inclusive tem vacina que está em bula, que você pode dar antes de tomar a vacina. São as vacinas que dão mais reações, são as vacinas que a gente chama mais reatogênicas. Mas é necessário dar antes? Eu geralmente peço, vamos ver como seu filho se comporta. Porque se ele não tiver dor, se não tiver nada, for algo muito passageiro, não tem porque se ficar dando, né, gente? Quanto menos remédio, melhor para as crianças. Doutora, 2 questões que a gente queria colocar aqui também. A gente tem primeiro a decisão da vida de alguém, né? Que é o filho, que ele não pode escolher por isso.
Então, a Isso. importância que eu tenho em relação a um ser que não tem capacidade para dizer, eu quero, pai, eu quero me proteger da cachumba, do sarampo. Porque eu vi tal coisa que vai prejudicar. A criança não tem essa capacidade. Então, eu como pai, eu tenho que colocar essa responsabilidade. Além da questão individual e familiar, eu tenho também uma questão coletiva, porque a gente está falando aqui de 60%. Por que 90 e 95% é o ideal? Como assim que eu somo nessa estatística coletiva o meu dever individual e o meu dever coletivo? Né? Vamos lá. Realmente, né? Quando a gente pensa em vacinação, a gente tem que pensar não só na criança, mas em toda a população, certo? Porque lembrar que a gente tem as vacinas para as crianças, para os adolescentes, vacinas para adultos e vacina para os idosos, né? Então, a vacinação, né, o Programa Nacional de Imunização, compreende o nosso período da vida todo. E a gente tem que ficar de olho se está todo mundo sendo vacinado. As gestantes, então, né, Sim, tem todo um calendário. Exato. Então, não pode esquecer. Mas, voltando assim para a questão do coletivo, quando está todo mundo vacinado, o que acontece? Você diminui a circulação daquele vírus ou daquela bactéria. E diminuindo a circulação, você infecta menos pessoas. E infecta principalmente as crianças e as pessoas que não podem tomar vacina. Porque tem, assim, uma população, né, específica que você não pode, né, que são os imunocomprometidos, tudo, que eles não podem receber determinados tipos de vacina. Então, quando você faz essa vacinação coletiva, por exemplo, você consegue, né, proteger essas pessoas que não podem receber a vacina. E se você olhar o calendário, né, de vacinação, tem vacinas que bebezinho não pode tomar. Por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe, né, é autorizada para crianças a partir de 6 meses. Então, o que eu oriento? Vamos fazer um bloqueio em casa. Todo mundo que vai ficar perto dessa criança tem que ter vacina contra a gripe. Porque uma gripe que é boba para um adulto, para um bebê, pode levar à internação, pode ir para a UTI. Então, o bebê não pode tomar vacina. A gente vacina quem está ao redor. Né? Determinada pessoa não pode receber a vacina. Então, todo mundo que está ao redor tem que estar muito bem imunizado, para não ficar carregando, né, o vírus, a bactéria para cima e para baixo e correr o risco de infectar a pessoa que não pôde receber essa vacina. Cara, excelente o Cris ter colocado essa pergunta aqui, porque eu acho que é a questão mais social, cidadã e individual que a gente pode fazer, né? Pela nossa casa, mas esse senso coletivo, né, doutora Ludmila, porque é justamente o contrário disso, da ignorância, vou dizer assim, dessas pessoas que não vacinam, que essas doenças acabam voltando e prejudicando a nossa sociedade. Doenças que já foram erradicadas estão voltando. Tanto é que a gente já fez, inclusive, aquela da gotinha, que eu esqueci o nome, a gente teve uma campanha recente por conta disso, da polio. Porque está voltando. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem como indivíduo no mundo. Quero colocar para você aqui mais uma vez, para você participar com a gente. Como que você enxerga essa questão da vacina? Você sempre vacina seus filhos? Tem dúvidas? De repente você está em um momento bem crucial, importante de alguma vacina do calendário, não sabe se oferta, se não oferta ali para o filho. Manda a sua questão aqui que a doutora Ludmila responde, tá? O nosso WhatsApp, o DDD é o 12 98315 0249, tá? Fica passando aqui na telinha também, se você não copiou daqui a pouco, depois do intervalo, você pode copiar esse número, 98315 0249, e manda a sua interação sobre esse assunto de vacinação infantil. A gente vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre vacinação infantil. A gente quer saber aqui a sua opinião sobre esse assunto. Você vacina seus filhos aí regularmente? Segue o calendário? Como é que é para você esse processo? Sempre é um processo doloroso, mas você vai lá como mãe, abraça a criança e cuida porque sabe que vai ser o melhor? Conta para mim, quero saber. Manda aqui no nosso WhatsApp, manda seu nome, a cidade, o seu estado, para a gente mandar um abraço e um beijo para você. Participa com a gente. Olha só, o DDD é o 12 98315 0249. Conta para mim, como é o processo aí na sua casa quando chega a hora de vacinar seu filho, sua filha, ou os seus filhos, né? Às vezes tem uma mãe que está me ouvindo, já está no 4º filho, né? Já está acostumada com esse processo. Conta aí, tá passando aqui 98315 0249 ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e conta para mim como que é aí para você a vacinação infantil. Combinado?
Daqui a pouco a gente tem uma dinâmica falando sobre esse assunto, mas agora eu quero dar um recado para você aqui do coração. Você sabe que a Rede Novo Tempo de comunicação como um todo, não só a TV, né, mas temos aqui a web, rádio também, a gente tem alguns propósitos que a gente estabelece ali a cada vez que troca de ano, né? Pois bem, o nosso sonho para esse ano é elaborar uma edição da revista Esperança, que a gente apresenta para você aqui todos os dias, sobre educação de filhos. Olha que legal, a gente não tinha ainda, né? Educação de filhos, a gente já teve sobre educação financeira, sobre relacionamento a dois, relacionamento familiar e outros assuntos, mas agora a gente quer uma específica sobre educação de filhos. E aqui no Entre Família, que a gente tanto fala desse assunto sobre educação de filhos, hoje também é um tema voltado para isso, né? Tem a ver com filhos. E é muito gostoso, né? A gente como pai, como mãe, evoluir nesse sentido, buscar estudar, compreender e cada vez mais absorver esses ensinamentos. E lembrando que toda vez que a gente elabora aqui uma edição da revista Esperança, a gente sempre faz isso à luz da Bíblia, né? Dos ensinamentos bíblicos. Agora pensa você, que legal você ter esse material aí na sua casa, as pessoas pelo Brasil todo, podendo acessar esse tipo de conteúdo. Hoje, quando a gente fala de educação de filhos, a gente tem diversos conteúdos, né? E a gente tem que garimpar bem, selecionar ali, procurar os mais importantes. E aí você está me ouvindo e pensando, pois bem, Suzane, essa revista aí vai sair e eu com isso. Nesse mês de março, a gente está numa campanha especial do Anjos da Esperança. Você que é o nosso querido Anjos da Esperança. Primeiro, muito obrigado por se juntar a essa corrente do amor aqui. E esse mês de março a gente está com uma campanha extra para elaborar esse material. Então, por exemplo, se você doa mensalmente R$10, pode ser que agora você coloque lá no seu boleto, né, uma sugestão, R$10 extra. Então você que paga no boleto, você que faz doação no boleto, coloca lá em acréscimos mais R$10. Além da doação mensal, você faz uma doação extra. Com R$10, você sabia que você já ajuda 2 famílias? Isso. R$10, apenas 10, tão somente 10, você vai participar aqui desse projeto e 2 famílias vão receber em seus lares esse material sobre educação de filhos. E aí se você, então vou doar 20, né? Beleza, ótimo, maravilhoso, serão 4 famílias e assim por diante. Muito legal a gente participar dessa corrente do amor. Inclusive, um dos beneficiados pode ser você mesmo, né? Receber uma revista aí. Como que você faz? Você liga nesse número que eu vou passar para você exatamente agora. O DDD é sempre o mesmo, o DDD 12. E o telefone eu tenho aqui, ó, 21 27 30 30. 21 27 30 30. Ah, mas eu gosto do WhatsApp, prefiro, é mais cômodo. Tudo bem. Tá aqui, ó, 98176 6630. 98176 6630. Esses 2 telefones, você observou que são diferentes aqui do nosso programa, porque são telefones que você entra diretamente em contato com a equipe do Anjos da Esperança. E aí, daqui a pouco, minha gente, daqui a pouco esse material vai para a gráfica e vai chegar aí a muitos lares e muitas famílias. Ah, Suzane, mas eu não faço no boleto e tal, sou aquela pessoa mais tecnológica. Pix, faça um Pix. Então eu tenho aqui a nossa chave, é o e-mail. anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Se você não é anjo, ontem uma pessoa me perguntou que queria ser e não sabia como fazer e tal. Se você não é, convido você a se tornar. Mas se você quiser fazer uma doação pontual também para esse projeto específico, tudo bem. É só você pegar o Pix, não precisa nem fazer cadastro nem nada e você envia a sua doação. Combinado? Alguma dúvida? Se tiver, eu volto amanhã para esclarecê-las, tá? Qualquer coisa, manda uma pergunta aí para nossa produção, tá bom? Recado dado, muito obrigada de antemão. E agora sim, vamos para a nossa dinâmica aqui sobre vacina, Cris. Muito bem, Suzane. Você não precisa voltar amanhã. Você pode voltar depois do intervalo, você vai continuar até as 4h, não adianta fugir, tá? Mas você pode perguntar para ela agora no programa que ela vai responder. Achei legal, né? Aquela questão toda da TV registrada, né? Se encontra amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. É questão da idade, né, Suzane? Voltando a essa questão de ressignificar o seu passado um pouco mais distante, né? Mas faz parte. A idade é isso aí. A questão é brindar com saúde, com alegria, vai dar tudo certo. Como se eu fosse muito novo, né? Mas muito bem. O Roto falando dos cozidos, já viu aquele negócio? Isso é coisa de irmão, né? Mas bora lá. Agora é o seguinte, hein? Eu queria convidar você um pouquinho até para levar a verdade, né?
para levar para você a verdade. Então, às vezes existem muitos mitos que atrapalham você de se proteger, proteger a família, não só pensar no individual, pensar no coletivo. Nós somos uma comunidade, né? Você teve sarampo? Eu tive sarampo. Meu pai contou uma historinha para mim, ó, que negócio que ia baixar o sarampo, fiquei em casa, calorzão e tal, tive catapora e tal. E aí a vacina foi ajudando esse povo a não ter, porque a gente foi, ninguém via, ó, você está com catapora e tal. Resultado do quê? Começou a aparecer? Não, vacinação, entendeu? Agora, de 2015 para cá, a gente tem uma preocupação. Se é algum mito, vai cair por terra agora. A doutora Ludmila está aqui. Doutora, mais uma vez, obrigado por deixar o consultório e vir nesse consultório um pouquinho mais amplo para nos trazer informação, viu, doutora? Ótimo, muito bom. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Vamos lá, então. Quero saber, doutora, vacinas contribuíram para o controle de antigas epidemias, né? O pessoal fala que algumas coisas não vê mais, a gente vê alguns contextos históricos. É verdade ou é mito? Verdade, gente. A vacina ela é tão importante, né, que ela vem de um tempão, né, de diversos estudos, né, pesquisas. Por quê? Porque a população, de uma forma, quer combater, né, aquela bactéria, aquele vírus que é extremamente agressivo, né, e que causa morte, né, principalmente os vírus fortes, né, que eu falo que é aqueles que a gente tem dificuldade de combater, ou as bactérias que a gente tem dificuldade de combater. As vacinas estão aí para isso e para evitar, né, novas epidemias e novas pandemias. Muito bem. Então, uma das coisas que a gente tem aqui é o histórico positivo do passado, ou seja, se nós hoje temos uma expectativa de vida, se algumas questões assim, olha o toque aqui, doutora, tem vacina para toque? Né? Deve ter uma vacinazinha que a pessoa pelo menos dorme, apaga, né? Não, mas não é, calma, a gente trata em terapia esse tipo de coisa. Mas o passado, em relação às vacinas, validam o presente nessa questão. Então, se até hoje você vai pegar os dados, se você pegar algumas doenças no passado, você tem aí o histórico que te valide, tá bom? Olha, é a doutora que está conosco aqui, dando esse toque para você. Mito ou verdade? Doutora, vacina da tríplice viral pode causar autismo? É que como talvez não faça parte do meu contexto está falando, assim, porque lá em casa, né, essa questão da cartilhazinha da vacina, a gente vai, né? Mas não tinha chegado esse, talvez, mito para a gente aqui. Não sei se eu, como leigo aqui, né, doutora, mas não chegou nada nesse conceito. É o mito. O que aconteceu? Se eu não me engano, foi em 1998, teve um estudo que fizeram, né, falando que, associando o aumento dos casos de autismo com a vacinação da tríplice viral. Só que, gente, esse estudo... Até quem fez o estudo já pediu desculpas, tudo, que não, a conclusão que ele chegou, ele não poderia ter chegado a essa conclusão. Então, é mito, tá? Assim, são correlações que não existem, certo? Então, é mito. Vacina da tríplice viral não causa autismo, como qualquer outra vacina não causa o autismo. Doutora, falando da tríplice aqui, ela protege em que contexto, para a gente poder entender o bom trabalho dessa vacina que foi maltratada por uma informação, uma pesquisa que... Sarampo, cachumba e rubéola. Gente, sarampo, cachumba e rubéola. Eu acho que essa é a tríplice bacteriana. É, muito bem. Então tá aqui. Nossa, deu? Tríplice viral essa aqui. É. Sim. Então, assim, e não só ela, né, como eu falei, como todas as outras, elas não causam autismo. Podem ficar tranquilos, porque... dá o medo geral aí da população, não tem problema. Então, pare de falar da coitadinha, tá? Ela está aí para ajudar, com certeza. E se você tinha uma pesquisa correlacionada, a pessoa que fez a pesquisa, inclusive, já pediu desculpas que ela não deveria fazer isso, mas o quanto é importante, né? Essa informação que pode chegar distorcida e quantas pessoas deixaram de vacinar ou tiveram uma doença por justamente não encararem a coitadinha da tríplice aqui, que veio para fazer aí, ó, 3 vezes bondade na sua vida e na vida do seu filho. Pegou essa então? Ó, primeiro contexto foi a questão aqui sobre o passado validado, já, né, participaram muito ativamente para o controle de antigas epidemias. Em um segundo momento, a gente tem aqui um mito, né? A tríplice viral, ela não causa nada, não tem nada correlacionado a não ser um histórico vergonhoso de uma pesquisa que não deveria ter sido feita, ou deveria ter sido feita, mas o resultado não foi esse, né? Então, a conjuntura dessa pesquisa, ela não teve validade, inclusive o autor falou que está tudo de boa, tá? 2 pontos especiais que você já está vendo, verdade e mito. Bora lá. Terceiro, doutora, crianças só podem receber uma vacina por vez, porque é o seguinte, né? O corpo vai entender errado, tem que ter um espacinho e tal, mas muitas vezes a gente chega num posto de saúde, né? E a enfermeira lá fala, mãe, olha, acho que seria prudente, claro que existe a liberdade do pai vacinar ou não, mas é aconselhável
já que ele vai receber a vacina, vai estar nesse contexto, você está aqui logisticamente, para todo mundo é uma economia, para a vida do seu filho. Essa enfermeira ela tá pedindo algo que não pode ser feito, doutora? É uma vacina por vez ou isso aqui é mito? Não, pode ser feito, né? Tanto que tem várias vacinas que a gente combina para ficar mais fácil, até mesmo para aplicação, para a criança ficar levando um monte de picada, né? Então a gente tem ali uns combos de algumas vacinas, isso é um pouquinho diferente do particular para o nosso Sistema Único de Saúde, mas a gente tem essas combinações, então pode sim, tá? Principalmente se você está seguindo o calendário de forma adequada. Quando tem algumas vacinas que estão muito atrasadas, a gente tem que ver o que pode ser feito primeiro, tem todo o esquema dependendo da vacina que está atrasada. Mas se você está seguindo direitinho, já aproveita, tá lá, toma a vacina. Fechou. Então, ó, mais uma questão. Então, essa aqui é mito também, né? Então, pode tranquilamente, né? O legal, se você está aí com o seu médico, né? Dependendo da idade, dependendo da vacina, a doutora foi muito legal nesse contexto, e dependendo das vacinas, você pode conversar. Olha, ele sentiu nas outras o braço, tal, será que seria legal colocar duas? Olha, se você tem disponibilidade, faz isso e aquilo. A doutora, a médica, vai te indicar nesse sentido, mas na maioria das vezes, como a doutora falou, se você está ali, né, bora lá, tá? Então é legal. E doutora, vou perguntar assim, né, essa questão de combinações e esses mitos que está aqui, eu sei que a gente tem mais dois nesse sentido, mas normalmente as mães têm muitas dúvidas e elas são carregadas de crenças limitantes, ou seja, olha, meu pai falou isso, aqui na nossa família nós temos um mito desse contexto, eu mesmo não fiz. E aí a pessoa não teve a doença específica. Primeiro, que cada um reage de uma forma diferente. Outra que não teve o senso do coletivo, né? Mas a pessoa vem carregada de algumas crenças e aí você tem que ter todo um carinho para dizer, olha, não é bem assim, a pesquisa tal, construir quase que um storytelling para a pessoa, uma narrativa para mostrar, olha mãe, fique tranquila, né? Dar credibilidade para a vacinação. Exatamente isso, porque na verdade eu acho que o que acontece é que a gente também tem que ter paciência para escutar qual que é o medo dos pais. Porque às vezes o pai tem um monte de medo, tem um monte de dúvida e ninguém está ali para esclarecer. Daí o que ele faz? Ele põe na internet. E a internet tem informações muito boas, como tem informações também que são muito ruins. Então começa a ter aquela, e quanto mais coisa ruim você vê, mais coisa ruim aparece, né? Tem que lembrar disso também. Então, a gente tem que ter toda essa paciência de explicar para a pessoa o porquê, né? O porquê que é importante a vacinação, né? Quais são os mitos que envolvem, fez reação, acredito que a febre é uma reação que você não pode dar a próxima dose, não tem nada a ver, a febre é uma reação comum, ou então quando fica vermelho o local, não, fez uma alergia à vacina, não pode mais tomar a vacina porque ficou vermelho o lugar. Não, você pode tomar, não tem problema, porque é uma reação normal. Tem alguns casos específicos, né, que inclusive são notificados, né, a gente vai no posto de saúde ou vai na clínica de vacina, a gente notifica esses casos, que daí não pode tomar vacina. Mas isso são casos específicos e casos muito raros, gente. Então, assim, tire as suas dúvidas com o profissional de saúde ou então com a equipe de vacinação do posto, né? O Brasil, nosso Programa Nacional de Imunização, ele é muito bom. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem muita vacina boa e de graça, assim, disponível pra gente. Doutora, fora esses casos raros, aproveitando aqui, fazendo uma consulta, né, popular aqui, porque o pessoal fala, olha, não é legal você vacinar quando a criança está gripada, né? Olha, ele está com dor de garganta e já está com febre, como é que eu vou saber se tem reação da vacina? Né, eu imagino, a criança toma um medicamento, né, específico, eu acho que para vacinar tem que parar de tomar o medicamento. Não sei se você ouviu, olha, você para 2 dias, o corpo fica não sei o quê, e aí depois sem o medicamento. Isso tem uma linha lógica, essas coisas, mas olha, são muitas perguntas que são comuns, assim, o pessoal muito fala e carrega-se isso. Isso é validado pela medicina? Vamos lá, quando a gente não deve vacinar a criança naquele momento, tá? Quando tem febre alta, quadro infeccioso grave. Então, naquele momento, se a criança já está usando os soldadinhos de defesa dela para combater uma infecção bacteriana, viral, espera um pouquinho, né? Espera esse corpo reagir a essa infecção e depois a gente faz a vacina. Mas tem que lembrar que uma tosse, um espirro, algumas coisas, isso não contraindica dar a vacina. Que às vezes a mãe fala assim, mas está espirrando, não para de espirrar, não para de tossir. Eu falei, gente, tem que lembrar que dependendo da época do ano, não vai parar de tossir, não vai parar de espirrar mesmo, tá? Então tem que lembrar isso. Então isso não contraindica a vacinação, contraindica naquele momento se tiver febre, né? Febre persistente, quadro infeccioso grave, tomando antibiótico, espera um pouquinho, vacina logo em seguida. Essas questões, tem pacientes que tomam remédios que diminuem a imunidade, que a gente fala que eles são imunossupressores. Esses pacientes, eles realmente não podem receber determinados tipos de vacina.
E, por exemplo, né, tem paciente que toma muito um xaropinho, que não é xarope, que é um remédio muito sério, que são os corticoides, né? Que é a prednisolona, todos os zolonas da vida, dexametasona, todos esses, eles também atuam, dependendo da dose, do tempo que você está usando, como imunossupressor. Então, você tem que tomar muito cuidado até com o tipo de medicamento que você está tomando, informar para o seu médico e informar na hora da vacinação se pode ou não, tá? Mas, de uma maneira geral, contraindicação formal das vacinas é só para quem é imunossuprimido, tá? Ou faz algum tratamento com imunossupressão. Não é para quem tem imunidade baixa, tá? Porque às vezes a mãe fala assim, sempre fica doente, então meu filho tem imunidade baixa, não pode tomar essa vacina, que é outra coisa que acontece. Não. Você ficar resfriado, espirrar de vez em quando, ter uma infecção de garganta de vez em quando, até uma pneumonia no ano pode ser normal. Então, e você não tem problema de imunidade, é só seu corpo aí trabalhando seus soldadinhos. Bora, agora foi uma chuva aí de mitos e verdades para você, que a doutora não veio para brincar, tá? É para você entender um pouquinho mais, aproveitar que tá aqui a ficha dourada, né? Vamos agora a mais uma questão de mito ou verdade, tá aqui, a câmera já vai focar para a gente. Doutora, não há necessidade de vacinas para doenças erradicadas? Mito? Se ela está erradicada, é aí que a gente tem que continuar vacinando. Para que continue. Para continuar ali quietinho, para a bactéria não ficar circulando. Mito. Então tá aqui, gente. Isso é resultado da vacina. Então, um jeito de você premiar e de você agradecer a vacina pelo belo trabalho é continuar vacinando, porque isso é eficácia do próprio trabalho de vacinação. Então, gente, eu nunca mais ouvi falar de sarampo. Por quê? Né? Você comprou o quê? Tomou suco agora no mercado de pacotinho, né? Então, olha, você tem que entender. E eu lembro também sobre um caso recente, né, sobre a paralisia infantil, né, que estava erradicada e apareceu. Por quê? Aí a gente trouxe um dado inicial do nosso programa, se você está chegando agora, né, desses números a partir de 2015, chegando ao ápice desse número agora em 2021, com apenas 60% de um Brasil, né, que tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, o quanto de pessoas que não estão imunizadas, né? Paralisia infantil que voltou agora recentemente. Doutora, se o processo de vacinação tivesse um pouquinho mais formalizado e a gente, nesse momento coletivo, né, todo mundo tivesse abraçando essa causa, talvez ela não tivesse voltado, né? Voltado. Talvez a gente nem tivesse que ficar com essa preocupação de toda vez que atende um paciente, e agora, é ou não é? Eu gosto de um caso muito interessante de contar muito rápido aqui, que é sobre o sarampo. Na minha faculdade, eu não vi nenhum caso de sarampo. Na minha formação, eu só vi o sarampo na teoria, na prática ali, porque praticamente não tinha. Daí, quando eu dava plantão lá em São Paulo, eu vi um caso e tinha voltado o sarampo. Falei, gente, é o que eu vi no livro. Então, até mesmo para a gente, médico formado, né, às vezes assim, tem certas doenças que a gente vai ter que está tendo que reestudar, porque a gente não era mais a nossa prática clínica ver a doença fora do livro. E agora a gente está tendo isso. E eu acho isso triste, vou ser bem sincera, porque eram preocupações que a gente não tinha que ter nesse momento, com tanto avanço dos estudos, de tecnologia, tudo isso não era para estar acontecendo. A gente podia até ter uma campanha, né, dentre os médicos, inclusive, né, volta para o livro. Já pensou? Uma campanha de marketing, volta para o livro, a conscientização dos médicos e tal. Eu sou marqueteiro, já estou pensando, né? Volta para o livro, é a campanha, né? O que é isso? Bora lá. Então vamos agora a mais um contexto, aproveitando a nossa doutora aqui sobre mitos e verdades. Doutora, tomar a mesma vacina 2 vezes não faz mal? Verdade, não faz mal. Tanto que a gente tem diversas vacinas, a gente tem diversos reforços, tem algumas são 3 doses, daí faz o reforço com 4 anos. Por quê? Para a gente não deixar os nossos soldados esquecerem do treinamento. A gente não fez treinamento lá com 2 meses, daí às vezes o treinamento não foi bem feito, daí se aplica com 4 meses de novo, a mesma coisa, para treinar de novo, com 6 meses de novo, e daí reforça com 4 anos, e reforça na vida adulta, então não tem o problema. Mas vamos pensar na seguinte, eu não sei se eu tomei essa vacina. Por quê? Porque hoje o calendário é lindo, dependendo da época que você nasceu, você não tomou todas essas vacinas. Aí, por exemplo, e agora? Eu tomei ou não tomei? Minha mãe perdeu minha carteirinha de vacina, o que eu faço? Primeiro, você pode ir no posto de saúde que você tinha acesso, né? Ou na clínica de vacina, que eles recuperam as vacinas que você tomou. Isso é válido, inclusive, para as mães que perdem o cartão de vacina das crianças, tá? Segundo ponto, você pode tomar, principalmente algumas que são autorizadas para sua faixa etária, e não tem problema. Às vezes eu até falo que seu soldadinho ali, né, já esqueceu do treinamento, você reativa e não tem problema. Muito legal. Você viu aí de casa a importância desse contexto de vacinação, meu querido? Mitos e verdades. Agora você vai
fazer um chá na sua casa, vai convidar suas amigas, vai compartilhar essa informação no grupo. Depois que esse programa agora já está no Facebook, né? Sempre fecha aqui, vai para o YouTube, vai para o nosso NT Play. Você vai ser uma corrente do bem para trazer essas informações. Doutora, 2 favores. Primeiro, colocar a plaquinha do Verdade, né? É verdade que a gente tem. Deixa eu colocar bem retinho aqui, porque senão depois... O toque, né? A vacina do toque. Pronto, doutora vacinada também. Agora, doutora, o pessoal de casa está querendo participar, tem muitas dúvidas e gostaria de consultar. O que a nossa diretora fez? Está reunindo essas participações para o povo de casa participar. Você só vai virar, que a Su já está esperando ali do ladinho, ó, na tela, a gente já vai ter as participações. Eis-me aqui. Então vamos lá. Senhora diretora, pode colocar aqui na telinha a primeira participação que chega nessa tarde. É quem? É Rosilene. Oi, Rose, obrigada pela sua interação aqui no Entre Família. Ela diz assim: meu filho de 3 meses tomou a vacina rotavírus e ficou mais de 12 dias com diarreia. Foi feito o exame de sangue oculto nas fezes e deu positivo. É normal? Tem relação com a vacina? E a segunda dose terá reação? Vamos lá, diretora, deixa só um pouquinho. Vamos voltar aqui no exame de sangue oculto, que é uma informação que, inclusive, eu já não sei mais. A doutora podia começar explicando o que é o exame de sangue oculto. Deu positivo, é normal. Lembrando, o que é o rotavírus, né? O rotavírus é uma infecção extremamente agressiva, né? Que dá vômito, diarreia, desidrata as crianças. Inclusive, né, nessa desidratação, as crianças podem ir até a óbito, por conta de desidratação de vômito e diarreia. Sim. Uau! É bem agressiva, né? Então, é por isso que a gente vacina e ela tem até um tempo certinho para vacinar. Você não pode ficar vacinando ela aí para o resto da vida. Essa você tem que fazer nesse período até 6 meses. Então, isso é importante. Uhum. A diarreia é uma questão comum, a diarreia com sangue, né? Tanto que pediram essa investigação para ver se tinha sangue no cocô, porque às vezes algumas crianças chegam até a reação e a diarreia é com sangue vivo. Certo? Então, eles pediram o exame de sangue oculto para ver se tinha sangue nas fezes, para ver se era uma reação um pouco mais grave da vacina. Seria um sangue que a gente não vê ali. Não vê porque não tá aquele sangue vivo. Mas se você pede análise, ele consegue ver ali os traços de sangue que ficam ocultos, né? Pelo cocô, pela diarreia, tudo que acontece. Para é normal? Antes, só me fala uma coisa. Aqui, você falou que ela é muito agressiva, essa questão da diarreia, desidratar e tal. Sim. Temos esse caso aqui, 12 dias. Aham. Ainda assim, é muito melhor vacinar com essas consequências todas. O que seria pior? Não, vamos lá. O rotavírus faz tudo isso. O rotavírus dá uma diarreia muito grave, né? Dá uma quantidade de vômitos em grande quantidade, desidratação. A vacina do rotavírus nem sempre vai dar essa reação, né? A vacina do rotavírus pode dar um quadro de diarreia, às vezes uma febrinha, tudo, e ser normal. Inclusive, é melhor ter, né, esses quadros leves do que ter a própria doença. Então, todo efeito colateral da vacina, a gente tem que lembrar que é melhor ter esse efeito leve do que a própria doença. Por isso que a vacina ela é importante, por conta disso. É melhor você ter esse efeito do que a própria doença. Misericórdia. Esses 12 dias, então, deu positivo, é normal? É uma consequência da vacina, um efeito colateral da vacina do rotavírus. Ainda sendo 12 dias, está dentro da normalidade? Sim. Tem correlação com a vacina? Tem. E a segunda dose tem reação também? Pode ter essa reação. Tem que conversar com o pediatra, tá? Pode ter sim essa reação. Meu filho, por exemplo, ele sofreu reação de febre, por exemplo, em uma e a segunda dose do mesmo jeito. Às vezes a segunda dose um pouco mais do que na primeira, né? É como você falou, cada sistema, cada corpo, cada sistema imunológico é de um jeito. Muito bem, Rosilene, espero que a gente tenha te ajudado, esclarecido as questões, mas você fez o certo, vacinou, né? E tá tudo bem agora. Vamos para mais uma interação chegando aqui. É a Fernanda, que fala de Serra no Espírito Santo. Fernanda, já estive aí em Serra no Espírito Santo fazendo um projeto estudantil, não vou lembrar o ano, mas gostei de conhecer a cidade, foi uma experiência incrível. Então a Fernanda está aqui. Tenho medo de dar a vacina da Covid na minha filha de 2 anos e 7 meses. O que faço? Tchararã! Um momento de suspense nesse momento para falar de um assunto bastante complexo, dramático. E agora você foi jogada na fogueira aqui, doutora. Sim. O que faço? 2 anos e 7 meses. O porquê não vacinar? Né? Eu sempre, quando os pais vêm com essas questões, tipo, doutora, tenho medo da vacina, vou fazer, não vou fazer, eu falo, primeiro, por que você não quer vacinar? Quais são os seus medos? Esses medos são reais? Esses medos são verdadeiros? Posso falar um que eu tenho ouvido bastante?
os efeitos colaterais e algumas, não da vacina em si, dor, febre, etc. Mas alguns depoimentos de pós-vacina, a criança está apresentando alguns probleminhas de saúde. Um ataque cardíaco, um negocinho ali, e que vários pais estão relacionando a vacina da Covid, né? Primeiro, a gente tem que ver se essa correlação, ela existe, ela é real, ela é verdadeira. Estudos, né, a longo prazo, eles vão ser feitos para ver essa relação de causa e efeito. Mas toda vez que alguém fica pensando se vai tomar ou não, eu falo assim para os pais, né, não só da vacina do Covid, mas como todas, tá, gente? Então, vamos lá abranger um pouquinho aí, não só da Covid. Se você não der e seu filho tiver essa doença e evoluir para uma forma grave da doença, você vai se perdoar de não ter dado? Um silêncio. Então, assim, houve-se um silêncio. Então, é uma questão assim, toda vez que os pais ficam com medo, talvez você tenha tirado a única chance do seu filho sair dessa infecção, viral, bacteriana, seja qual for. Então, pensa nisso. Toda vez que você vai pensar assim, eu vou dar a vacina. E agora? Não quero dar. Mas se eu não der e meu filho tiver, ele vai sair bem dessa? Como que é? Entendeu? E se ele não sair bem, você vai se perdoar? Porque a vacina estava disponível e você não deu? E aí? Então, eu acho que, claro, é uma decisão em conjunto, mas o profissional de saúde, ele acaba que a do Covid, ela não é obrigatória, né? Mas a gente tem que sempre fazer essas orientações. Né? Até porque eu acho que o temor da Fernanda é uma coisa também que me ocorre na mente por ser recente. É claro que todas essas do cronograma, né, de vacina infantil, a gente está aí há anos, né? Então, foi mais do que comprovado que, ok, tudo bem, todo mundo sobreviveu. Como a da Covid é recente, e daí tem a questão com os adultos também, que há alguns relatos sobre isso, a gente pensa, nossa, se no adulto, um corpo grande, né, já teve algumas questões, imagina num corpinho pequenininho, né? Mas eu também, sabe, doutora, tu entende? Eu gosto de lembrar que tem algumas doenças, né, que na criança ela é super leve, no adulto é super grave, como por exemplo catapora. Né? Catapora, hoje a gente tem a vacina, mas a criança ainda pode ter a forma leve, então não é porque você foi vacinado e teve algumas pintinhas de catapora, quer dizer que a vacina não funcionou, ela funcionou, não deixou evoluir para a forma grave da doença. Não sabia. Tá? Então isso é uma informação importante. Mas, por exemplo, a catapora no adulto, ela é super grave. É mesmo? Ela é super grave. O adulto, às vezes, vai para internação, tudo. Já na criança é super leve. A gripe no adulto, né, eu falo que é super leve. Na criança, às vezes, fica muito grave, né? Pode evoluir, dependendo do tipo viral, fica internada, vai para UTI. Então, até cada faixa etária reage de um jeito. Como até mesmo o Covid, né? Criança pode ter a forma grave, mas a gente vê que as crianças têm menos a forma grave do que o adulto. Boa. Aproveitando carona na Fernanda, sem querer espremer a doutora já espremendo, essa questão que você colocou, às vezes a Fernanda pode ter acontecido na casa dela. A criança, todo mundo na casa teve Covid, ficaram isolados e a criança ficou bem. Aí o pai pensa, bom, se meu filho passou pela Covid, ficou ótimo, imune já está. Sim ou não? Mito ou verdade? O que você diria então, sobre? nesses casos, a gente até não deixa dar a vacina logo em seguida, né? A gente tem um prazo para receber a vacina se for necessário. Então, se passou, foi tranquilo, tudo, espera, né? Espera se for da vacina, né? Por conta que tem um prazo aí para o seu corpo se recuperar, tudo certinho, e pode ter a queda ali da questão dos anticorpos, da imunidade, tudo. Então, em alguns casos, vale a pena, sim, a vacinação. Esperar. Tá, entendi. Então tá aí, Fernanda. Será que a gente ajudou? Deixou você um pouco mais aflita? Não sei, espero que tenha ajudado, né? Essa é a nossa intenção. Mas esse assunto da vacina da Covid renderia um programa, inclusive, só sobre esse assunto voltado aí para o público infantil. Diretora, dá tempo de mais uma interação? Eu preciso chamar o intervalo. Preciso chamar o intervalo, mas o programa não acaba aí não. A gente começa a esquentar aqui as interações. Estou gostando, chegando cada coisa aqui para a doutora responder. Então, continua mandando, manda aí a sua dúvida, a sua questão. O nosso WhatsApp está aberto aí, DDD 12 98315 0249. Hoje o assunto é vacinação infantil. O intervalo é super rápido. E na volta, enquanto você já vai mandando a sua mensagem, contando um pouco do seu depoimento por aí, na volta eu vou receber ele, o nosso viajante mais feliz do Brasil, o Lucas Nascimento, vai estar aqui comigo para poder contar um pouquinho sobre o episódio que a gente vai exibir da série Motorhome. Então não perde não, a gente volta já.
Muito bem, estamos de volta aqui no seu programa, né, no Entre Família, e a gente quer levar sempre para você muita coisa boa, né? A gente fala muito sobre família fala de tudo um pouco. Você já viu olha, estou aqui em quase 4 anos, a gente falou de tudo um pouco, outras coisas a gente volta a falar, porque a ideia é ajudar você. Esse programa está espetacular, né? Posso enviar para sua casa um presente? Um presente do Anjo da Esperança? Presente não se paga nada, então já respira fundo, que é para você. Quer dar uma olhadinha no seu guia de estudo, na sua revista? Cris, para de brincadeira, menino, eu vou brincar com você aqui, dá uma olhadinha. Olha que bacana que está aqui na minha mão. Olha que revista espetacular. Fique leve, princípios para uma vida saudável, né? Se a gente está falando de vacinas e o quanto que a vacinação entrou, né? Tem muitas pessoas que também não tinham saneamento básico, outra estrutura que as pessoas não tinham, né? E começou a melhorar. E o quanto que esse contexto ajudou na longevidade. Você vive mais por isso. A doutora chegou a falar ali, olha, gente, eu estudei, né, sarampo, mas não tinha visto, graças a Deus. E aí depois tive que ver um caso, reaprender, vamos voltar para o livro. E aqui é o seguinte, ó, várias doenças poderiam ser evitadas por princípios de saúde. Você sabe o bem que faz o sol, bem controlado, a vitamina D3, que é quase um pré-hormônio, a questão toda, né, do ar puro, o exercício. Olha só que bacana, tem tudo isso aqui de graça para você. Saúde física, né? Por que a água, por exemplo, é tão especial? Aqui, saúde mental, né? Como lidar com essa questão toda. E hoje, validando até nas crenças limitantes que nós tínhamos como certas, né? Olha, a gente quebra a perna, vai no médico, mas questões psicológicas não, né? Porque aí é só orar para Deus. Não, sempre a gente ora para Deus, Deus abençoa o médico, Ele é o dom, Ele faz os milagres. Por isso que Ele levantou pessoas para estudar, é verdade, estudar psicologia e tudo mais, que tal o estudo condensado e um guia prático para ajudar você. E é claro, a saúde espiritual que você vê e muito bem aqui na Novo Tempo. Até você pergunta, gente, uma TV espiritual, por que tem programas de criação dos filhos? Por que tem essa questão do vida e saúde falando sobre exercício e alimentação? Porque Deus quer te ver feliz de forma integral. Vamos ligar agora e pedir? De graça, 0 operadora 12 2127 3121. O telefone está aqui, ó. Esse telefone aqui, 12 2127 3121. Ligou agora. Cris, eu vou ligar, hein? Então faça um desafio. Pega o seu telefone e liga. Olha, tudo bom? Boa tarde. O Cris está com aquela revista que ele falou que é minha, tá? Que eu não vou pagar nada, que não vem surpresa, boleto para pagar depois. Eu não quero saber nem do correio. Ah, você não vai pagar nem o correio. Vai entregar na sua casa de graça, só dar um abraço no carteiro e correr para essa revista, tá bom? Outra oportunidade para você pedir o WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Nessa dinâmica, você fala assim, quero a revista Fique Leve, espera um pouquinho, que você vai receber um link. Aí você mesmo faz o cadastro, tá? Não esquece de colocar o nome, seu CPF, seu CEP, seu endereço certinho, a gente cuida dos dados e leva para sua casa, tá bom? Enquanto você pede sua revista, enquanto você pede seu guia totalmente de graça, você vai receber uma viagem que está chegando ao final, que você foi curtindo aos poucos, semana após semana, construída com muito carinho. E para bater um papo daqueles, Suzane está agora num momento especial aqui do nosso cenário para explicar para você, né, e dar uma mergulhada nessa série fantástica com o Luquinhas. Não é verdade, Suza? É verdade verdadeira, já estou aqui no nosso cantinho para receber, como eu disse no bloco anterior, o viajante mais feliz desse Brasil, Lucas Nascimento, nosso repórter. Eu gostei muito da apresentação, viu? O viajante mais feliz do Brasil, gostei bastante. Não, é verdade. Pura alegria naquele Instagram, nas suas viagens. Eu lembro muito daquela que você foi em Bonito. Sim. Eu falei, nossa, essa o Lucas coroou. E eu gosto de mostrar todos os bastidores, o que acontece. Geralmente não dá certo trazer tudo por aqui, mostrar no episódio. E acabo por lá, pelas minhas redes, mostrando um pouquinho como é que funciona. Aí quem segue por lá, acaba viajando junto também. Tem um algo a mais por lá para poder acompanhar. Já fica sabendo com antecedência o que vem por aí, né? E esse Lucas, ele é tão chique que até os perrengues dele são chiques. Eu já fui repórter, tá? E aqui também no Entre Família. E o Lucas, assim, tá lá no perrengue, no meio do mato, não sei o quê, e o tênis continua branquinho. Eu penso, meu Deus, quando eu fui não era assim, voltei toda zoada. Não sei o que esse menino faz. O topete não cai, sabe? A roupa continua. Teve matéria mesmo que eu já... Aí no são fim segredos. Não tinha mais nada. Pois bem, depois você me conta. Mas hoje nós estamos aqui para falar do último episódio, né, Lucas? A gente vai se despedir da sua série.
E aí, o que você reservou para hoje? Me parece que era uma coisa que não estava no roteiro, né? Chegando ao final, exatamente essa questão de colocar no roteiro. Quando eu saio daqui para viajar, eu sempre tenho em mente onde eu vou, com o que eu vou conversar, tudo que é uma segurança até pro repórter que está ali viajando, porque eu vou estar num lugar diferente, numa outra cidade. E só que volta e meia a gente sempre encontra boas histórias no caminho. Basta a gente saber escutar, identificar e saber tirar uma lição daquilo. Então, a história que eu tinha hoje, que eu vou trazer hoje, aliás, ela não estava no roteiro. Eu fui conhecer um lugar que era o lugar de uma gravação, mas conversando com a dona desse lugar, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, foi um bate-papo ali, eu falei, eu preciso levar essa história também. Eu preciso levar essa história. E como a série muito se fala sobre você aproveitar o trajeto, eu aproveitei o trajeto. Eu parei um pouquinho, conversei e falei, eu preciso levar esse episódio, também ser um episódio dentro da série. É o que a gente vai conferir hoje. Então pode chamar. Então tá certo, você vai conferir hoje algo especial, uma história especial de alguém que mora num lugar longe de tudo e de todos, mas que tem muito a ensinar. Eu aprendi e agora compartilho com vocês, então pode colar o VT. E quem diria colocando o pé na estrada eu teria acesso a tantas coisas. Longe das grandes cidades e de algumas nem tão grandes assim, eu acabei encontrando este lugar isolado. Só que tendo uma visão diferente, um olhar diferenciado, eu percebo que essas grandes cidades não podem me oferecer o que este lugar acaba me oferecendo. Tranquilidade e essa vista. Então o episódio de hoje é totalmente diferente. A ideia inicial era conhecer um dos mirantes da região que prometia uma vista linda. Mas o meu olhar mudou de direção e o que conheci me deu uma outra perspectiva de vida. É que o lugar chamou minha atenção de cara. Uma casa no meio do nada. Um quintal em que se vive em completa harmonia. Da galinha ciscando, dos cavalos exibindo a sua beleza, a casa do João de Barro na árvore decorando todo o cenário. E claro, um doguinho caramelo que é impossível não parar de brincar um pouco, né? E claro que fui conversar com a dona Zéia, que é dona de tudo isso. E o que era pra ser uma simples pergunta virou o tema do episódio de hoje. E a conversa estava tão boa, mas tão boa, do por que não pegar um banco e seguir pra baixo de uma mangueira e aproveitar a sua sombra. Aí sim a conversa rendeu. E agora como é que é? Tá aqui morando e ter uma vista dessa, um mirante que é seu, é do seu quintal. Vem pra cá, tá tranquilinho aqui, quero aproveitar um pouquinho da visão. Só ir na beirada ali e ficar admirando, porque é admirar. Como é que é saber que tá no seu quintal, é a sua casa e ter essa visão pra você? É bom demais, uma benção de Deus. Quando eu tô aqui sozinha, eu vou lá, fico lá sentado, fico olhando. É bom demais, tem coisa melhor não. Mas tem como ficar melhor, porque o quintal não é só uma propriedade que só ela e a família têm acesso. Ela permite que outras pessoas também conheçam. E sempre vem gente pra cá, né? Porque você cedeu esse espaço aqui da sua casa, do seu quintal, porque tem uma visão muito bonita pra lá. É um mirante. Como que é receber aqui os turistas, as pessoas que vêm aqui passar, quem sabe, até um fim de tarde, um começo de manhã? Tem gente que acampa aqui também, né? Sim, tem um casal que vem direto, vem acampar aqui. Ah, é bom demais receber. Quando chega aqui tanta gente, é uma benção receber todo mundo. Gosta de conversar? Gosto, e você viu o doce do cajuzinho também, muito bom demais, gosto. Sim, eu aproveitei o doce e outras iguarias da região. Gostei de tudo mesmo. Ainda mais poder conhecer cada canto do quintal e, claro, o mirante. E esse tour é feito com cada turista que passa por aqui. Sim, eu levo ele lá, eu olho, mostro pra ele o lugar certo de tirar foto, chamo pra tomar um café. O que eu puder fazer, eu faço. E tem esse retorno, eles gostam também de estar conversando com a senhora? Sim, tem vezes que fica até tarde. Vem cedo pra cá, às 4 horas da tarde, fica até 7, 8 horas conversando mais nós. Diz que aqui é muito bom. E a senhora sabe, a senhora dá valor a isso? Mas moço, com certeza. E como que é o dia a dia da senhora? A senhora falou que
porque não tem um supermercado por perto aqui, uma cidade mais próxima. Como é que funciona? Caso eu preciso fazer compra, como é que funciona essa rotina? Aí nós desce a pé. Até nossa aula são 5 quilômetros. Aí eu vou mais minha esposa, então eu vou mais minha menina quando não tem aula. A gente vai, faz compra, aí se achar oportunidade a gente só vem de carro. E senão a gente vem a pé, com as compras nas costas e se manda. E nesse calor de 30 e todos graus, Pensa que, nossa, tá distante de tudo, fica difícil o acesso. Não, vocês estão tranquilos, né? Com certeza, um lugar desse aqui, coisa melhor, não tem coisa melhor não. entendeu, né? E ainda contou de uma maneira como se fosse a coisa mais normal. Quem sabe, até seja. Mas no mirante do que eu entendo de mundo, a minha visão esteja limitada, ofuscada por tanta informação do que vem a ser felicidade. Mas que só viajando para o coração do país, suportando muito calor, indo para um lugar afastado de tudo e de todos, eu pude aprender com a Dona Zélia. Aliás, quantas Donas Zélias esse Brasilzão não preserva? E para conhecer, é pegando estrada, cruzando por terra, de ponta a ponta e descobrindo. Gosta então, não quer sair daqui, gosta realmente do lugar onde vive e não trocarei esse lugar por outro. Por enquanto não é meta. Não, nunca. Só o dia que eu subir lá com o Senhor aí sim, mas enquanto não pretendo. Esse aqui é o seu cantinho. Aqui é meu cantinho, com certeza. E quem quiser estar com você tem que vir visitar, que você não vai até eles, tem que vir pra cá. Com certeza, tem de vir aqui, porque senão não vai me ver, tem de vir aqui. Foi o que eu fiz graças ao motorhome. Quantas lembranças nessa temporada pelas estradas. Mas meu ponto final é aqui. A família do Tibúrcio, eles continuam. O próximo destino já existe, mas sempre tendo o objetivo principal de fazer o mundo o seu quintal. Ai, que demais, hein, Lucas? Enquanto ia passando, eu já ia perguntando algumas coisas aqui de curiosidade pro Lucas. Antes de eu te fazer a pergunta, uma coisa que eu achei legal, às vezes até pro nosso telespectador, foi numa época de queimada que você foi. Então, assim, se vocês viram essa fumaça, era de queimadas, porque aquilo lá é tudo limpo, muito bonito mesmo. Eu só tenho direito a uma pergunta, minha diretora acabou aqui, eu achei, olha, decepcionada, porque queria fazer mais perguntas para o Lucas, mas vamos lá então. Em que momento você percebeu que a história da Zélia deveria virar um episódio? No momento em que eu parei para conversar um pouquinho com ela. Uhum. Eu aprendi muito dessa questão de que o jornalista, o repórter, não precisa só falar. Tem que aprender a ouvir, aprender a escutar. Uhum. E nesse momento, conversando com ela, contando um pouquinho da vida dela, ela sempre batia na tecla de que eu tenho tudo. E eu falei, tô num lugar super longe da minha realidade, ela tá longe de tudo e de todos por aqui. Ela falou, não, eu tenho tudo aqui, eu tenho minha criação aqui, se eu precisar de alguma coisa, eu desço no mercado, vou a pé ao mercado, volto. Ela contando super tranquilamente. Eu falei, eu tenho essa vista aqui, então o pessoal vem aqui visitar, eu fico feliz porque eu tenho a visita deles aqui, mas eu sou feliz daqui e não quero sair daqui. Eu falei, em que momento que eu escolheria essa vida? Tá longe de tudo. Então ela tinha uma outra visão de mundo, uma outra perspectiva. Eu falei, eu preciso levar, porque às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, fala, tá falando tanto na minha vida. E ali eu acabei encontrando um pouquinho um outro lado da vida, uma outra perspectiva. A diretora me deixou te perguntar mais uma coisa. Eu queria saber se durante a série você realmente aproveitou esse estilo de vida, porque o seu particular individual eu sei que é bem diferente. Sim. Você é muito urbano, né? Apartamento, aquela coisa. Eu sei que você gosta, e não tem nenhum problema, né, Lucas? Você gosta da vida urbana. Mas quando você estava ali, ainda mais a Zélia morava num lugar simples, longe, mato ali, né? Se você pensar, nossa, o que tem para fazer aqui? A gente pode pensar, Sim. né? Jovem, assim, gosta de fazer as coisas na cidade. Você se permitiu viver aquela realidade para você sentir, assim? Sim, porque até onde ela estava ali, no lugar onde ela mora, não tinha acesso eu não consegui com a internet. Ela tinha realmente ali as redes dela, não ia pedir, me dar o sinal do Wi-Fi. Ainda não estava tão amigo assim. Mas eu sempre que eu vou viajar, estando no motorhome, eu tento vencer ao máximo, tanto para trazer de fato a experiência, mas para eu também aproveitar o meu trajeto, aproveitar a viagem, aquilo. Então eu tento mergulhar de cabeça realmente no que eles vivem, tipo, como é que funciona realmente o dia a dia deles. E assim eu vou aprendendo. Curtir, vivenciar. Exatamente. Então ela me ensinou que ali o que ela tinha estava ok. Então passei um dia com ela. Que Passei legal. o dia aprendendo, ela conversando, contando as histórias dela. Comendo cajuzinho. Comendo toda a fruta que ela estava ali por ali, enfim. Então tento realmente mergulhar e fazer parte, permitir que ela, com a cultura dela, acabe também passando e respeitando tudo aquilo.
Ai, Lucas, muito legal. Até porque essa troca, ela faz a gente crescer muito, né? muito. Aprender, amadurecer. E eu gostei disso que você falou sobre esse contentamento dela diante da vida. A gente que assistia aqui pensou assim, ela cobra R$ 5 a entrada. Aí a gente comentou, nossa, se ela cobrasse, sei lá, 10, uns R$ 15, a pessoa pagava feliz e quem sabe ela teria um recurso a mais. E a gente chegou à conclusão que esse não é o foco dela, né? Então, assim, existe esse contentamento de dizer, cara, eu tenho tudo aqui. Quantas pessoas, às vezes, têm muita coisa, é abastado, casa grande, tudo estruturado, e às vezes não tem esse contentamento diante da vida, essa alegria, né, de viver. Então, muito legal. Não sei se a Zélia está assistindo a gente, mas se tiver, um beijo lá para Taquarussu, no Tocantins. E, Lucas, obrigada, viu? Obrigada pela série, obrigada por vir aqui a cada episódio. Eu gostei dessa nossa troca aqui. Esse momento aqui de poder conversar, trazer outros pontos que acontecem geralmente nos bastidores da viagem, mas foi muito especial. Cada viagem, cada série que eu faço, sempre tento aproveitar o máximo para trazer o pessoal de casa poder compartilhar. E também agradecer o Márcio Faria, que foi o cinegrafista, né, parceiraço, e também o Felipe Bernardo, que é o editor de toda a série. Então é uma parceria, eu nunca faço nada sozinho, sempre tem uma galera me ajudando aí e apoiando. Muito bom, muito bom. E a gente aguarda ansiosamente, então, para 2023, o que é que esse senhor Lucas Nascimento vai trazer para a gente. Eu sei que tem uma série que ele está trabalhando, não posso contar, mas a gente já trocou umas ideias e que eu estou muito curiosa, porque vai ser muito sensacional. Não dá para a gente falar ainda, mas em breve a gente dá um spoiler e ele vai viajar com um grupo especial de pessoas, vai conhecer, né, por aí pelo Brasil. Quer saber? Tem que continuar assistindo Entre Família todos os dias. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai responder as suas dúvidas aí que você mandou no WhatsApp. Doutora Ludmila Rachid continua aqui com a gente. Cris Magalhães também está ali, só aguardando o próximo bloco para a gente tirar as dúvidas, então, sobre vacinação infantil. Eu vou, mas volto já já. Muito bem, estamos de volta. Você gostou? Vou dar só um spoiler para você. Não, spoiler não. Vou dizer que é o seguinte, o Luquinhas está preparando uma outra série fantástica aí. Eu dei uma mergulhada nos detalhes, então aguarde. Estão finalizando ainda 2 episódios, mas ó, só coisa boa. Então, se ficou com saudade, inclusive, desses episódios, volta no NT Play, né? Semana a semana você vai ter lá. Até podia ter um momento Luquinhas, inclusive, dentro do NT Play, porque você quer ver as séries do Luquinhas. Clica lá, né? Quem sabe, diretora? Tem um momento do Luquinhas, né? Uma playlist só das séries que o Luquinhas fez, que aí você pode mergulhar legal, tá bom? E lembrando que você de casa tem voz e vez. A doutora está aqui, voltando aos nossos assuntos das vacinas, a importância, a nossa vacinação de 2015 a 2021 baixou, né? Então a gente está aí para poder fazer. Ah, já tem no Interplay separado? Eu estou pedindo algo que já existe, então é só dar um pulinho em ntplay.com. Com fubá, com milho. Já voltou com fubá pronto. Com bolo. Com bolo pronto. Pastel. Já está servindo suco e tudo mais. Agora, o que a gente está servindo para você é a participação. É verdade, a oportunidade de você participar. Então, na tela, você interagindo na nossa tarde aqui, no DDD 12 983 15 0249. Estou com um chazinho, maravilha. Vamos na tela, então? Está chegando agora a Rose Souza. O que ela está dizendo por aí? Oi, Rose. Seja bem-vinda ao Entre Família. Minha bebê de 1 ano e 4 meses tomou as vacinas Meningo B e a Pentavalente na clínica. Faltam as terceiras doses de reforço e estamos atrasadas. Tem problema? Não, não tem problema. Assim que possível, você pode ir na clínica de vacinação e aplica, não tem problema, né? A gente sabe que às vezes acontece, a gente esquece de passar o tempo, ou então aconteceu alguma coisa naquele momento que não dá para vacinar, não tem problema, pode ir e fazer fazer o reforço, não tem problema. E é importante o reforço para manter ali os soldadinhos todos ativos para combater a doença. Eu tinha esse medo aí desse intervalo, porque eu pensava assim, se atrasasse, eu perderia o efeito da primeira. Pelo que você falou, não perde, não tem nada a ver. Mas então por que tem esse intervalo? Algumas você diminui sim a eficácia, né? Mas outras não. Mas o certo é você não tem problema, você vai e toma. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Vacina da hepatite B, né? A gente tem que tomar 3 doses. Eu tomei as 2 primeiras doses 3 vezes e sempre esquecia da terceira. Por quê, gente? Ó, eu como profissional da saúde, hein, gente? Você vê que o negócio acontece com todo mundo. Com todo mundo. Porque a primeira dose, depois de 30 dias, é a segunda. Ok, 30 dias você lembra. E a terceira dose, depois de 180 dias da primeira. Eu não colocava no calendário, não colocava lá para aplicar, esquecia.
Daí o ideal é você ter essas 3 doses, né, para ter a soroconversão. Eu tomei várias vezes, você vê que é mito, você pode tomar, né? E acabou que eu não fiz nenhum esquema completo. Mas como eu tomei diversas vezes, eu fiz o exame de sangue e vi que eu tenho a proteção da hepatite B, a gente consegue ver, e vi que eu soroconverti. Eu tenho a proteção da hepatite B, mesmo não fazendo nenhum esquema vacinal completo. Eu estou super errada, eu estou errada. Mas para vocês verem que pode acontecer com qualquer um. Por isso que, Não, eu vejo empatia por aqui. Empatia. Exatamente. Empatia. Pronto. Empatia. Empatia aqui, meu queridão. A doutora não precisava colocar para você e falou assim, olha, acontece comigo. O prazo mais importante é você não desistir, por isso você não vai mais vacinar. Vai vacinar. Pronto. Você na tela agora como prioridade. A doutora está assinando embaixo aqui. Agora o Edivaldo, ele fala de Águas de Lindóia, São Paulo. Um abraço, Edivaldo. Lugar gostoso, viu, Cris? Muito A Suza hoje ela está nas viagens. Eu vi que ela está dizendo, nossa, como eu fui lá. Esse saudosismo com o passado. Ai, que bom, bolo frito, bolinho de chuva. Faz parte da idade, vai dar tudo certo. Bora lá agora, então. Gostaria de saber se aumentou os casos de trombose nos braços das pessoas que tomaram a vacina. Qual vacina seria, Edivaldo? Provavelmente acho que é a questão da Covid. Da Covid, né? Que é o que todo mundo fala. Todo mundo. Na verdade, os estudos estão em andamento, né? Então, tem vários estudos. Eu até tenho um colega que está fazendo um estudo em questão de alterações cardíacas relacionadas à vacina ou à própria infecção, porque tem essa também. Tem várias pessoas que tiveram infecção e foram assintomáticos. Então, será que foi a vacina ou foi que você teve o Covid e ficou assintomático? Então, são tantos vieses que tem, né? A gente tem que, são tantos detalhes que a gente tem que analisar, que é muito difícil a gente atribuir isso exclusivamente para a vacina, né? A vacina propriamente dita, igual os casos de arritmia, né? Que as pessoas estavam falando que o coração fica mais acelerado. A gente não sabe ainda, certo? Então, tem diversos estudos em andamento, mas, a princípio, fique tranquilo. Doutora, uma pergunta. A gente sabe que essa questão da Covid, as vacinas foram feitas assim de uma noite para o dia, ainda bem que vieram e tal, né? O que fala-se muito é que algumas vacinas, elas tinham pesquisas, tinham aplicação. Agora nós temos uma pandemia, que fomos pegos de surpresa, ninguém diz assim, vou fazer uma vacina de algo que não existia, não tinha como fazer. Agora, diante dessa situação, o grande medo era, será que ela chegou com testes possíveis, justamente essa questão dos efeitos colaterais que agora estão fazendo pesquisas, né? Por quê? Porque num tempo que ela não teve como fazer. Mas pergunto, esse medo, né, eu creio que foi o medo maior, principalmente da Covid. Quando a gente pega sarampo, né, sarampo quanto tempo chegou para poder fazer, né? Então a questão toda foi justamente como nós fomos pegos de surpresa, né, a credibilidade com que veio isso, né? Eu concordo, né, com você, e realmente é o medo das pessoas que quando, né, chegam no consultório, às vezes, né, questionam a vacina, porque foi feito muito rápido, mas a gente precisava dessa rapidez, né, a gente precisava para ontem, né, uma proteção, porque a gente viu como, né, a Covid alastrou aí as suas famílias, tinham pessoas que eram mais susceptíveis, né, que tiveram a forma grave da doença, outras que não tiveram, e a gente ainda não sabe direito, né, por que algumas pessoas evoluíram para a forma grave, as outras não, a gente tem, né, algumas coisas já bem estabelecidas, mas a gente tem que confiar, né, a gente tem que confiar nos estudos, a gente tem que confiar nos cientistas, né, aqui eu falo que o Brasil ele não valoriza as pesquisas, mas as pesquisas elas são importantes para isso, né, para a gente ficar estudando, investigando, então isso é muito importante. Se não tivesse essas pesquisas, imagina o grau de longevidade, por exemplo, porque surgiu a vacina do sarampo, porque pesquisaram, fizeram, né? Então, quanto que a dor ensina a gemer, a necessidade de ter isso aí. Mas foi uma tarde de aprendizado, né, Suza? Muito, muito sensacional. E se você tiver mais algumas dúvidas, quiser saber de mais coisas, corre lá no Instagram, doutora DRA, de doutora, né? DRA Ludmila Rachid. Ludmila com D mudo, Rachid, RACHID. Tá aqui, ó, na telinha. Doutora, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês, obrigada pelas perguntas. Tendo mais dúvida, só comentar lá no Instagram que a gente responde. Ninguém vai ficar com dúvida sem estar respondida, não. Isso aí, então já pode adicionar, começar a seguir a doutora Ludmila no Instagram. Muito bem, meu querido, depois dessa tarde de aprendizado aqui, a gente vai o quê? Chamar a nossa vizinha, porque a tarde continua. Você não invente trocar de canal, porque vem muita coisa boa por aí. Vamos dar uma espiadinha? Olha só, Teru, muito boa tarde, o que vem por aí no nosso Vida e Saúde de hoje?
Oi, Cris, tudo bem? A gente continua aqui com a Semana da Mulher aqui no Vida e Saúde. A semana inteira estamos trazendo temas importantes para a mulher. Hoje vamos falar sobre fisioterapia pélvica, assunto que é tabu para muita gente, mas que pode ser uma grande ajuda, trazendo qualidade de vida para a mulher em vários sentidos, tá? Além disso, tem mais um episódio do quadro Cozinha Comigo. Hoje a gente ensina um pão australiano sem glúten. Essa receita é boa para você, Cris, e para todo mundo. Olha aí, todo mundo que quer ficar sem glúten, e Grazi Donato é quem ensina essa delícia pra gente. Além disso, tem treino de alongamento por aqui, todo mundo crescendo um pouquinho, mexendo um pouquinho o corpo, tudo isso no Vida e Saúde de hoje. Ei, Vida e Saúde, que é bom demais. Vai falar de um assunto importante, como a Elteru disse, tabu, então a gente vai quebrar isso hoje. Pão australiano, gente. Maravilhoso. Demais. Suzy, você vai amar essa. Nossa, vou já pegar a receitinha. Eu sempre faço, salvo os posts do Vida e Saúde de receitas que eu quero fazer. Essa Beijo. vale a pena, mais uma vez. Ah, que bom. Bom programa pra você, viu, Teru? Obrigada, gente. Até mais. Até. Muito bem, meu querido, minha querida. Você já sabe que você vai continuar na sintonia, na Conexão da Esperança aqui, mas amanhã tem o Efeito Bumerangue, você volta também às 2h30 da tarde, porque tem um programaço, uma nova geração ensinando que algumas coisas, até no flerte, acabaram porque tem até um nome americano, e você sabe que em inglês é com a Suzy Não, em N. inglês é com você. Fala. Não, Eu não, é não, com não você, sei, não é sei. com você aí sobre o tema de amanhã. Não vou falar, não me recuso Olha, a pronunciar, ela até já mas olhou, assim, ela gosta. não, eu não vou falar. Qual é o tema então, Suzy? Paquera sem joguinhos. É o que a gente vai saber amanhã no Entre Família. Eu acho que já foi esse o tempo, né? As pessoas estão mais intencionadas. Mais claras, Mais é o claras. jogo pesado que te chama, né? É amanhã.